A partir de agora, Thaís Freitas, vamos saber os números mais atualizados da corrida para a Prefeitura de São Paulo, é o maior colégio eleitoral do país. O Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisa, está com a gente. Quantos anos que você faz pesquisa, Murilo? Conta pra gente aí. 34 anos, Pedro. Fala mais pertinho do microfone. 34 anos. 34 anos com o Murilo Hidalgo. Cada eleição, uma emoção, né, Murilo? Cada eleição, uma emoção. E tem número chegando então, vamos ao que interessa. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de setembro, essa semana. 1.500 eleitores, a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais. Vamos então aos números da Pesquisa Paraná. Candidato Guilherme Boulos aparece com 23,9%. Ricardo Nunes, 23,8%. Pablo Marçal, 21,3%. Candidato José Luiz da Atena, 8,4%. Pesquisa Paraná sendo divulgada aqui na Rádio Bandeirantes para você em primeira mão. É a mais recente das pesquisas que mostra então esses candidatos na pesquisa estimulada em que nós temos, Thaís, a presença, o nome do candidato sendo falado para os entrevistados. Tabata Amaral tem 7,1%, Marina Helena 2,9%, os outros candidatos não somam 1%, Thaís. Quer dizer, de novo, temos esse quadro, Murilo Hidalgo, de 3 candidatos muito próximos entre eles, com chance real de chegar ao segundo turno. Então a gente tem que olhar um pouco, Murilo, em relação às outras pesquisas que você fez, para a gente ver tendência. Qual é a tendência, se é que é possível se falar em tendência, num cenário tão disputado, das candidaturas e da curva de Guilherme Boulos, de Ricardo Nunes e de Pablo Marçal? Thaís, em comparação à pesquisa passada, se a gente for observar, tanto o Guilherme Boulos quanto o prefeito, eles estão na margem de erro, certo? Todos eles. Quem está crescendo acima da margem de erro é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está crescendo pesquisa acima da margem de erro. O da Atena, ele caiu, né? A Tabata permanece e a Marina Helena na mesma, certo? Nós temos um quadro que é interessante. Na pesquisa passada nós tínhamos mais de 20%, quase em torno de 25%, que estavam entre da Atena, Tabata e Marina e os demais candidatos. Agora nós chegamos em 18%. Esses candidatos estão encolhendo, certo? Esse eleitor, ao meu ver, é o que vai decidir, se a eleição fosse domingo agora, quem iria ao segundo turno. Thaís, temos os resultados também, né, da pesquisa espontânea, aquela em que o entrevistador não fala nome de candidato nenhum. É pergunta seca. Para quem você vai votar para prefeito de São Paulo? É isso aí que mede, Pedro, o conhecimento de cada um dos candidatos quando essa pergunta é feita. Então, nós temos aqui na pesquisa espontânea Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, com 15,1% das respostas dos entrevistados. Pablo Marçal, 14,3%, Guilherme Boulos, 13,4%, Tabata Amaral, 3,8%. Nesses números aqui, Murilo, o que a gente percebe? Pablo Marçal hoje já desponta na pesquisa espontânea sendo citado, ou seja, hoje ele é já reconhecido também como um candidato competitivo na cidade de São Paulo pelo eleitor? Com certeza. Acho que hoje os 3 estão tecnicamente empatados na margem de erro e qualquer cenário é possível para um segundo turno pela realidade de hoje, né? Nós estamos a 30 dias das eleições. Parece que está próximo, mas as eleições estão começando. Estão começando para os candidatos, porque a experiência das últimas eleições, cada vez mais o eleitor deixa a definição do voto para a última semana. Então nós precisamos ver como eles entrarão na última semana. Quem entrará com a onda forte e quem entrará com a onda fraca, né? E aí quando a gente vê nesse cenário da espontânea, Murilo, só mais um dado aqui antes de passar para a gente conversar um pouco com você de uma forma mais aberta. 43,1% daqueles que são perguntados sem estímulo, né? Em quem que você vai votar para prefeito? Ponto. 43,1% dizem que ainda não sabem. Esse percentual, nessa época da eleição, faltando um mês apenas para votação, é assim mesmo que a banda toca em outros pleitos? Tá mais alto, tá mais baixo dessa vez em São Paulo? Não, tá normal. Normal. Tá normal e mostra o equilíbrio entre os 3, que na espontânea também estão empatados.
Mais para frente, quando passar o quadro da rejeição, eu vou fazer um comentário sobre isso. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cenários de segundo turno. É a Rádio Bandeirantes com o pé lá embaixo na eleição 2024. Cláudio Humberto, Sônia Blota, perguntas de vocês aí sobre esses dois cenários. Pesquisa estimulada e espontânea na corrida para a maior cidade do país, Cláudio. Muito bom dia, Murilo, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, eu estava vendo aqui, por faixa etária, né? O Pablo Marçal arrebenta entre os mais jovens, né? Portanto, ele tirou eleitores importantes do candidato de extrema esquerda, na medida que ele tem quase 30% dos votos, da intenção de votos, contra 22,8% do candidato Boulos. Mas ele perde feio, né, para os demais candidatos, sobretudo para o Ricardo Nunes, nos eleitores de mais de 60 anos. Perde também, enfim, numa proporção menor nos candidatos acima de 45 anos. Como você classifica isso, né? Quer dizer, temos um candidato que virou uma espécie de fenômeno, né, da campanha eleitoral, com um crescimento assombroso, mas temos essa particularidade, quer dizer, os eleitores mais velhos não votam nele, mas os mais novos votam. Qual é o peso mais significativo do ponto de vista numérico desses eleitorados, né? Tanto os mais jovens quanto os mais velhos? Olha, Cláudio, muito bem observado. O Guilherme Boulos, ele é praticamente igual nas faixas etárias. Já o prefeito, ele faz mais voto quanto mais aumenta a faixa etária. E o Marçal, os mais jovens votam nele, o que mostra que o eleitor do Marçal é o eleitor conectado, né? São os mais jovens, que ele entrou nessa faixa etária. O que chama a atenção, Cláudio, que o presidente Lula, ele é mais bem avaliado, ele foi mais votado nas eleições passadas entre os mais jovens e entre os mais idosos. Quer dizer, ele não está repassando isso ao candidato dele aqui em São Paulo. Que mostra que uma outra coisa que chama muita atenção, esse jovem, antes do Marçal crescer, ele era inteiro do Boulos. O Boulos quase dobrava o prefeito Ricardo Nunes nessa faixa etária. O que mostra que esse eleitor, que todo mundo achava que era um eleitor de esquerda, não era um eleitor de esquerda. Ele era um eleitor conectado. Eu diria que hoje ele é um eleitor conectado e apolítico, certo? Porque ele está indo num candidato que defende a política. Já os mais idosos, que eram eleitor também do Lula, mostra também que não são eleitores de esquerda, que eram eleitores provavelmente contra o ex-presidente Bolsonaro, principalmente pelas pesquisas qualitativas por causa da vacina. Então mostra um quadro muito, muito competitivo em São Paulo, tem vantagens e desvantagens, Cláudio, para cada segmento que a gente possa ver aí. Qual a vantagem que eu vejo do Pablo? Esse eleitor mais jovem é o que dá ainda mais força às redes dele, porque é o eleitor conectado. Isso é ruim para o Nunes, certo? Porque o eleitor com faixa etária maior é menos conectado, certo? Aonde prevalece aí a força da televisão e do rádio, aonde o Ricardo Nunes tem muito mais espaço que os outros candidatos. Então, nós vemos uma eleição muito embolada. Se a eleição fosse domingo, agora, Cláudio, seria imprevisível dizer quem vai ao segundo turno, qual seria a composição desse segundo turno. Quer dizer, ninguém está garantido no segundo turno. Hoje, né? eu te diria que não. Murilo, que bom que você está aqui conosco, com mais uma pesquisa aqui no Jornal Gente. Nossa, e a gente está vendo que continua tudo embolado. Ô Murilo, você falou da questão do rádio e da televisão. Era justamente essa pergunta que eu faria para você, assim, de que forma isso mexeu com os números, se mexeu significativamente, e a questão também do bloqueio da rede X, do antigo Twitter, se isso teve algum tipo de influência nessa pesquisa essa semana, porque a gente sabe que principalmente o público de Marçal é um público de redes, é um público que é muito ligado ao antigo Twitter. Olha, Sônia, meramente bom dia. Com certeza, o bloqueio do X, eu diria que prejudica mais ao Marçal, certo? O início do horário eleitoral, com certeza, eu acho que deu um gás para o Nunes se segurar, certo? Eu acho que o Nunes está se segurando aí, e a partir das próximas semanas, eu acho que não tenho dúvida, que tanto Guilherme Boulos quanto o Ricardo Nunes vão mudar a tática, principalmente no rádio e na TV, porque eles têm espaço, coisa que o Marçal não tem. Então eles devem começar um ataque ao Pablo Marçal. Essa é a lógica, certo? E como o Pablo Marçal irá se defender? Através de suas redes. Aí nós vamos começar a sentir a força
de cada um. Aí fica claro, o jovem está menos na televisão, mais na rede. As pessoas com mais idade estão mais na TV e menos na rede. Então aí você começa a ver um equilíbrio, mas vamos ver o que acontece semana a semana, certo? Eu acho imprevisível. Nós temos amanhã também em São Paulo uma manifestação, precisamos ver o tamanho dessa manifestação, qual dos candidatos vai sair o maior beneficiado disso também, se será Pablo Marçal, será Ricardo Nunes, será o Guilherme Boulos, por algum outro motivo. Então vamos aguardar os acontecimentos, mas eu te diria que a eleição é que está completamente aberta. Tem uma outra coisa, né, Murilo, em termos de estratégia, quando você bate muito num adversário, você pode também fortalecer o seu adversário, à medida em que você vai fazendo com que o nome dele circule cada vez mais. Então tem que bater, mas tem que bater de uma forma que não fortaleça, mas sim debilite a candidatura, né? Essa eleição aqui, para quem trabalha com estratégia de comunicação, tá uma delícia, né, Murilo? Para quem trabalha, assim, eu acho que para quem participa, não. Para os candidatos não deve estar uma delícia. Vamos ver os cenários do segundo turno, então, que o Murilo Hidalgo está trazendo para a gente em primeira mão. É a Pesquisa Paraná, que nas próximas sextas-feiras vai fazer essa medição. No primeiro cenário, Paraná perguntou o seguinte: se o segundo turno fosse entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, em quem você votaria? 49,7% disseram que votariam no atual prefeito que disputa a reeleição. Guilherme Boulos aparece com 33,6%. Não sabe, não respondeu 5%, nenhum branco e nulo 11%. Mais um cenário aqui do Instituto Paraná, simulações de segundo turno, já que nesse momento está tudo aberto. Nessa simulação aqui, feita pelo Instituto Paraná, o Instituto perguntou o seguinte para os entrevistados: num eventual segundo turno, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, em quem você votaria hoje? 43,1% respondem que votariam em Guilherme Boulos, Pablo Marçal, 37,9%. Não sabem, não responderam 5,7%, nenhum branco ou nulo, 13,3%. Vamos lá, então, terceiro cenário de segundo turno, tudo embolado na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Se o segundo turno for entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o eleitor diz que Ricardo Nunes venceria essa disputa. 50% para o atual prefeito do MDB, Pablo Marçal aparece com 27%, não sabe, não respondeu, 5,9%, quase 6%, nenhum branco e nulo, 16%. Murilo Hidalgo, o que a gente tira desses números aí do segundo turno? Qual é o resumo da ópera desses três cenários na tua avaliação, Murilo? Pela realidade de hoje, tanto Pablo Marçal quanto Guilherme Boulos têm que fugir do prefeito. Isso é ruim para o prefeito, porque nenhum dos dois vai querer enfrentá-lo no segundo turno, porque ele tem uma ampla vantagem sobre os demais concorrentes. Já entre o confronto entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, há um equilíbrio. Certo? Então, fica muito claro, a rejeição do prefeito ela é menor, certo? O prefeito no segundo turno, na realidade de hoje, seria extremamente favorito. O desafio dele, não é, Murilo, nesse momento, é garantir o segundo turno. Exatamente. Em passando, a situação fica mais confortável. Agora, Boulos ganha de Marçal, por uma margem pequena, é verdade. Marçal, se passar, perde tanto do prefeito quanto de Guilherme Boulos nessa medição. E assim, é bom a gente sempre lembrar, né, Murilo? A pesquisa eleitoral reflete o quadro de hoje. Ela não faz uma previsão. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Porque muita coisa pode mudar até lá, né? Exatamente. Então você vê que assim, pelas estratégias da campanha fica muito claro que ambos devem atacar o prefeito, né, para tirá-lo do segundo turno, para que as chances deles aumentem de vitória no segundo turno. Murilo, na sua opinião, em que medidas afetaria um segundo turno hoje a polarização que há no plano nacional, né? Porque a gente vê que a campanha eleitoral municipal, até por ser a maior cidade do país e talvez do hemisfério sul, tem sido nacionalizada, né, a campanha de São Paulo, em larga medida. É claro que tem ali um componente que prevalece, que é o do interesse do morador, né, com relação à melhoria da qualidade de vida na cidade. Mas no segundo turno, o que a gente vai ver, supondo que vai para o segundo turno, por exemplo, o candidato de extrema esquerda, o adversário, ele tende a reunir os votos que já tem
e os votos do adversário, dos adversários que ficaram para trás, pelo menos os adversários do seu campo político, ideológico, né? Você vê dessa maneira, quer dizer, de acordo com esse raciocínio, no eventual segundo turno, por exemplo, Boulos, Pablo Marçal. O Pablo Marçal não tende a herdar os votos, ou grande parte dos votos do próprio prefeito Ricardo Nunes, do Datena e candidatos mais ou menos do mesmo campo ideológico? Olha, Cláudio, pela pesquisa, o que mostra? No segundo turno, quase, se eu não me engano, quase 80% dos eleitores do Pablo Marçal votam no prefeito. Já do prefeito para o Pablo não é na mesma proporção, certo? Já é quase que equilibrado. E os votos do Datena vão mais para o Boulos do que para o Pablo Marçal. Por isso que o Boulos lidera esse segundo turno. Mas, como eu te falei, a eleição está começando. Vamos ver os ataques. O eleitor vai ficar com raiva de quem também? Quem vai destruir quem? Certo? Porque eu não tenho dúvida que de agora em diante a campanha ela passa por uma fase mais agressiva. Certo? Nós vamos ver mais agressões de agora em diante. E o eleitor também vai pegando raiva porque aquele candidato começa a atacar demais o outro. Certo? Vamos pegar um exemplo. Se o Ricardo Nunes começar a atacar o Marçal, provavelmente o eleitor do Marçal também vai pegar a rejeição ao Ricardo Nunes. Se o Pablo começar a atacar e vice-versa, e com o Boulos a mesma coisa. Então, Cláudio, vamos ver as pesquisas para frente. Depois, principalmente, eu acho, dos próximos 10 dias, onde a gente verá muito ataque, principalmente na televisão. Murilo, o Boulos aposta, né, no apoio do presidente Lula e já o governador Tarcísio apoia Nunes. O governador de São Paulo hoje, ele é melhor avaliado dentro do estado de São Paulo do que o presidente Lula. Esses apoios vão trazer votação relevante ou o eleitor está mais preocupado realmente com as propostas, os temas locais, saúde, segurança, educação, mas na verdade a gente ainda está vendo um cenário de muita pancadaria, vamos dizer assim. Olha, Sônia, com certeza ajuda. Numa eleição equilibrada como essa, não tem como negar, certo? Mas assim, já é muito claro para o eleitor da cidade de São Paulo que o governador apoia o Ricardo Nunes, que o Lula apoia o Boulos. A interrogação hoje está em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é o posicionamento dele? Com quem ele está? Ele declarar apoio ao Ricardo Nunes, onde o partido dele pertence à coligação dele, ou não declarar abertamente apoio ao Ricardo Nunes? Ricardo Nunes? Mas até agora a gente não viu o presidente na campanha do Ricardo Nunes. Teria dito que ainda é cedo para entrar de uma forma mais forte, né? Exatamente. Agora... mas talvez seja a opção do próprio prefeito, né? Do próprio candidato, né? Aliás, um dos fatores de crescimento do Pablo Marçal foi exatamente esse, né? Enquanto o Ricardo Nunes, a campanha dele relutava em estabelecer em definitivo essa ligação com o ex-presidente Bolsonaro, o Pablo Marçal, espertamente, ele passou a fazer elogios que raramente se ouvem da boca de bolsonaristas mais tradicionais, digamos assim, né? E aquele bolsonarista raiz, aquele apaixonado, etc., começou a migrar. Esse cara que defende o Bolsonaro, não é o Ricardo Nunes, né? E começou a migrar. Acho que tem muito a ver também com isso, o crescimento do Pablo Marçal. É por isso que eu fico imaginando que num segundo turno, por exemplo, talvez o ex-presidente se empenhe mais, no eventual segundo turno, Boulos, Pablo Marçal, talvez o ex-presidente se empenhe mais na defesa da candidatura do Pablo Marçal do que se empenharia na defesa da candidatura de Ricardo Nunes. Agora a gente vai mostrar para você os índices de rejeição de cada um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E aí é o seguinte, né? Rejeição é um número muito importante no segundo turno. No primeiro também, claro, mas no segundo, porque é aquela escolha, ou um ou outro. E aí, o que o Instituto Paraná pergunta para os entrevistados na cidade de São Paulo é o seguinte: em qual candidato você não votaria de jeito nenhum? E aí é o seguinte: Guilherme Boulos tem hoje 34,1% de rejeição. É a mais alta entre todos os candidatos. Na sequência, Pablo Marçal, 31,8%, com uma rejeição que cresceu em relação ao levantamento anterior. José Luiz Datena tem 19,4% de rejeição. O prefeito Ricardo Nunes, 13,2%. Esse índice aqui chama atenção porque é um índice baixo para quem está exercendo o mandato. Tabata Amaral tem a menor das rejeições, 11,5%. Mas eu quero te ouvir, Murilo. Você que entende aqui dos números, qual que é a leitura
Primeiro, do crescimento da rejeição de Pablo Marçal e por que o prefeito tem essa rejeição tão baixa, 13,2%. Olha, Thais, o próprio segundo turno, a vantagem que o prefeito tem sobre os seus dois concorrentes, mostra que ele já tem uma rejeição mais baixa. Ele tem um potencial de voto muito maior. A do Pablo Marçal, ela cresce devido a quê, ao nosso ver? A agressões aos outros candidatos. Esse eleitor vai pegando raiva. Certo? Ao mesmo tempo que cresce a rejeição. É o risco de você se colocar como candidato de uma forma muito agressiva, não é? Exatamente. Isso vai fazer com que a eleição ainda fique mais imprevisível ainda. Você para pensar assim, será que vai ter voto útil entre os três também lá no final? Será que algum deles vai amanhecer no domingo surpreendendo os institutos de pesquisa? Tipo, Murilo, aquele eleitor do outro vai votar no outro para o outro não ir para o segundo turno porque ele não vai ganhar do outro no segundo turno? Será que é interessante para o Boulos bater agora em Marçal? Também é uma outra pergunta. Não, a estratégia tanto de Marçal quanto de Boulos, ao meu ver, a correta é tentar tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Porque não adianta ir ao segundo turno e perder também, né? Murilo, em relação à eleição ser resolvida no primeiro turno, você vê essa possibilidade, alguém disparar por algum motivo e ganhar, ou o cenário indica que nós vamos ter segundo turno em São Paulo? Na realidade de hoje, se a eleição fosse domingo, eu te diria que 101% de ter o segundo turno. Não é nem 100, 101%. E tem chance de ter um segundo turno Ricardo Nunes e Pablo Marçal, ou seja, traduzindo aqui, dois candidatos mais ligados ao centro, à direita, que são, entre aspas, afastados assim da preferência daquele eleitor que tem a ideologia mais de esquerda, que gosta do presidente Lula, gosta do PT e tem simpatia por esses ideais? Pedro, vejo possibilidade sim. Pela pesquisa, os três estão tecnicamente empatados. Existe essa possibilidade igual. Existe a possibilidade de qualquer cenário de segundo turno. Então a força que o presidente Lula eventualmente tem em São Paulo não é tão grande quanto parece, porque ele não consegue deixar um candidato garantido no segundo turno. Pedro, vamos deixar uma coisa assim clara. A eleição passada presidencial, tanto Lula quanto Jair Bolsonaro fizeram muitos mais votos em cima da rejeição de um do outro do que eles teriam de voto. Votaram-se muito mais para o outro não ganhar, especificamente porque o adorava um ou o adorava o outro. Certo? Então, não é tão assim. E o presidente Lula, ao meu ver, se isso acontecer, será uma derrota histórica ao PT também. Muito ruim para ele. O que vai mostrar que nos próximos dias vai ter muito mais empenho do presidente na eleição em São Paulo do que está tendo até agora. Agora me corrija se eu estiver errada, Murilo. O voto de Marçal é um voto diferente? É um voto que não segue essa definição clássica de direita-esquerda, Lula-Bolsonaro? Ele é um voto que tem uma característica que meio que quebra essa dicotomia? Quebra. Principalmente, deixar uma coisa clara aqui, quando as pessoas falam assim, o Marçal está destruindo o prefeito, está tirando votos do prefeito Ricardo Nunes. Não é verdade. Porque como nos mais jovens, o principal percentual dele, ali ele pegou o voto, a grande maioria, do Guilherme Boulos. Surpreendente, o que mostra que ele pegou votos aparentemente de esquerda também. Agora, Murilo, o que a gente observa no cenário de primeiro turno é que tem um candidato que subiu de maneira exponencial, né? Da primeira pesquisa do mês passado, estou falando de um mês, né? Em um mês, o Pablo Marçal subiu alguma coisa como 10 pontos percentuais, né? Você acha que a campanha já começou no rádio e na TV, onde ele não tem espaço? E, no entanto, ele continuou crescendo, apesar disso, né? O que é que você projeta para o futuro imediato? É mais provável que os outros candidatos cresçam em razão da propaganda eleitoral gratuita, ou essa tendência de crescimento do Pablo Marçal deve continuar, talvez até se acentuar em razão da presença forte dele nas redes sociais? Olha, Cláudio, eu te diria que para a realidade de hoje, a tendência das próximas semanas, sem um fato político, né, que de repente acontece um fato político, muda tudo. Claro. É uma estabilidade. Eu acho que assim, quem tem que se preocupar muito nesse momento, eu te diria que é Datena e Tabata. Certo? Porque a partir do momento que as pesquisas vão mostrando que eles não estão conseguindo se manter, a tendência é que o voto deles diminua, que ocorra o voto útil em cima do eleitor deles. Tá? Então, se a Tabata cair, beneficia Boulos. Se o Datena cair, num primeiro momento, vai beneficiar o prefeito Ricardo Nunes.
certo? Então, na verdade, vamos ver se isso acontece, ou se eles também estabilizaram, né? Por isso, vamos ver as pesquisas da próxima semana. Murilo. E o dia de amanhã, Murilo? 7 de setembro, com protestos, com todas as manifestações que vão acontecer, isso pode mudar de alguma coisa? A gente está um mês da eleição, né? Olha, Sônia, muito boa pergunta. Ao meu ver, para a eleição de São Paulo, o amanhã estou curioso para ver a posição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como Ricardo Nunes irá, Pablo Marçal irá, Boulos eu tenho certeza que dificilmente irá, mas Ricardo Nunes e Pablo Marçal irão, não irão? Como serão recebidos? Como o presidente Bolsonaro, em cima do trio, vai os tratar? Vai tratar com mais carinho o outro? Essa é uma grande, isso pode mexer no cenário desse eleitor da direita, isso pode mexer um pouco. Então, se tiver pouca gente, muita gente, eu acho assim, não vai beneficiar eleitoralmente um candidato, mas a postura que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter lá, eu acho que isso vai ser uma sinalização. Bem como o governador Tarcísio, né? O governador Tarcísio irá? Não irá? Ele irá junto com o prefeito Ricardo Nunes? Não irá? Então, quer dizer, essas cenas vão ser usadas em horário eleitoral, nas redes, né? Então, eu acho que isso pode mexer um pouco. Estou curioso para saber qual vai ser a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para todo mundo, né, Murilo? E aí, quando a gente vê esse quadro tão embolado, eu queria te perguntar o seguinte, Murilo. Dentro do mundo político, é claro que uma eleição chama a outra e todo mundo pensa em 2026. Uma eleição municipal, pela sua experiência larga nesse campo de pesquisas, ela tem que tipo de possibilidade de influir no que vem na sequência? E aí a gente está falando de São Paulo, não é? A eleição de São Paulo de 24, pode ter que tipo de influência no que vai acontecer em 2026? Olha só, eu diria para você que é só psicológica. Porque cada vez menos telespectador observar, os prefeitos, de uma maneira geral, eles estão se envolvendo menos nas campanhas majoritárias. Uhum. Eles têm menos força perante aos vereadores, perante aos deputados, certo? Então, o que eu vejo? É mais um efeito psicológico, de dizer, ganhou e perdeu. A eleição de 26 vai depender de como chegará o Brasil em 26. Seja qual for o prefeito, vamos citar um exemplo. O Guilherme Boulos vence a eleição. Certo? Ele pode ajudar o Lula? Pode ajudar pouco, mas pode prejudicar muito, se estiver com uma gestão ruim. Pablo Marçal, se ganhar, certo? E se tiver uma gestão ruim, vai atrapalhar o candidato da direita na cidade de São Paulo. Mas até que ponto atrapalha ou ajuda? E se estiver bem, até que ponto se mete? Até que ponto se envolve? Esse passa a ser o problema. Não são fatores muito abertos. Não são fatores muito abertos. Eu acho que é mais um fator psicológico de ficar comentando aqui, ganhou e perdeu. Mas para frente vai valer como o Brasil chegará em 26 e principalmente como o prefeito eleito chegará em 26 também, né? Murilo, para a gente finalizar... O Cláudio tem mais uma ainda. Vai lá, Cláudio. Não, eu só queria, para que os nossos ouvintes, assinantes, telespectadores, tivessem uma ideia, assim, eu inclusive estou recebendo mensagens dessa direção, que é o seguinte, outras pesquisas apontam um quadro muito parecido, né, um empate técnico entre os três candidatos. Uma das pesquisas aponta o Pablo Marçal numericamente em primeiro. O Datafolha ontem deu o Boulos em primeiro e agora o Pablo Marçal aparece em terceiro no Paraná Pesquisa. Há alguma diferença fundamental entre esses levantamentos que explique essa dança aí de posições? Olha, Cláudio, as pesquisas mostram que eles estão em empate técnico. É muito difícil de fazer. Se eu fizesse uma pesquisa para publicar amanhã, eu não teria dúvida que na margem de erro eles viriam empatados também. Agora, qual vem na frente, qual vem atrás, muito difícil dizer, certo? Por isso que a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos coloca empate técnico, certo? É muito difícil dizer quem teria essa vantagem nesse momento. Se a eleição fosse no domingo, completamente imprevisível quem iria ao segundo turno. Murilo, por isso que eu ia te perguntar o seguinte, para a gente finalizar aqui, a Thaís vai repetir os números para quem pegou a conversa pela metade. Estamos divulgando em primeira mão o último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, 34 anos de credibilidade produzindo pesquisas, o instituto que mais acertou nas últimas eleições. Mas rapidamente, antes da Thaís falar, eu queria te perguntar o seguinte, para você que faz pesquisa, num quadro como esse, muda a estratégia de como vai ser realizado o levantamento?
os entrevistadores, a distribuição deles, existe algum cuidado especial quando a gente tem um quadro embolado e difícil dessa magnitude? Olha, a técnica é a mesma, desde a primeira pesquisa que a gente está fazendo em São Paulo, desde essa que está se fazendo agora. O que pode acontecer se esse quadro estiver embolado, nós estamos fazendo 1.500 entrevistas, é na última semana aumentar a amostra, para você tentar diminuir a margem de erro, né? Essa é a única coisa, mas a técnica, as proporções são iguais, não muda nada. O que você pode fazer na última semana é aumentar o número de entrevistas para diminuir a margem de erro. Você já falou aqui nesse microfone, mas é importante repetir. Como é que é feita a pesquisa do Instituto Paraná? O entrevistador tem um papel, é um tablet, como que é fisicamente ali esse contato com o eleitor? Olha, ela é feita de meio eletrônico, né, ou pelo próprio celular ou pelo tablet, certo? As pessoas vão à residência das pessoas, entrevistá-las. É extremamente estratificada por sexo, faixa etária, escolaridade e posição geográfica representativa da sociedade, né? Por exemplo, se na região, se no bairro tal tem 3% dos eleitores, 3% das entrevistas são feitas lá. 52%, um exemplo, com pessoas do sexo feminino, do sexo 48% do sexo masculino, proporcional ao eleitorado da cidade de São Paulo. A gente falou aqui muito sobre a pesquisa, vários cenários, análise de segundo turno. Então, para fechar a conversa com o Murilo Hidalgo, vou repetir aqui os números da pesquisa estimulada do Instituto Paraná, primeiro turno na cidade de São Paulo. Guilherme Boulos, 23,9%, Ricardo Nunes, 23,8%, Pablo Marçal, 21,3%, Datena, 8,4%, Tabata Amaral, 7%. É esse o cenário de hoje, com tudo embolado, segundo o Paraná Pesquisas. Murilo, mais uma vez, muito obrigada, hein, pela sua presença aqui, por explicar para a gente, para os nossos ouvintes e assinantes, o que significam esses números todos. E a gente já te convida para você trazer aqui a próxima pesquisa, que é quando? Eu que agradeço ao Grupo Bandeirantes mais uma vez essa oportunidade e, se Deus quiser, sexta-feira que vem estaremos aqui de volta. Estaremos esperando ansiosamente, não só nós, viu? Os candidatos, eu tenho certeza que mais ainda, Murilo. Valeu, Murilo. São 8h52. O Jornal Gente volta aí. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa.